Aos 62 anos, Charles Hayes já não era uma ameaça para ninguém, mas os dois policiais que o encurralaram no portão de embarque não viam o avô, viam um alvo. A primeira frase do oficial Davis, jovem, branco e com o queixo erguido por uma autoridade recém-descoberta, cortou o ar barulhento do aeroporto como um caco de vidro. Senhor, preciso ver sua identidade e seu cartão de embarque, agora. Não era um pedido, era uma ordem carregada de um desprezo que não se dava ao trabalho de disfarçar. Charles, impecável em seu blazer de linho, sentiu os olhares dos outros passageiros se voltarem para ele. Eram olhares de curiosidade, de pena, de suspeita. Em um instante, ele deixou de ser um homem voltando para casa e se tornou uma cena, um problema a ser observado à distância. Seu corpo, treinado por uma vida inteira para reagir ao perigo, permaneceu imóvel, mas sua mente registrou tudo. A postura agressiva do policial mais novo, Miller, e a satisfação cínica no rosto de Davis. Com a calma de quem já enfrentou homens armados e interrogou terroristas, Charles entregou seus documentos. Sua mão não tremeu. Ele ofereceu a carteira de identidade federal, que o identificava como agente especial aposentado do FBI, e o cartão de embarque para o voo que o levaria para casa, a tempo de celebrar seu aniversário com a neta. O oficial Davis pegou os documentos com 2 dedos, como se estivessem sujos. Ele olhou para a foto de Charles, depois para seu rosto, e um sorriso de escárnio se formou em seus lábios. FBI, sério? Você acha que somos idiota? Ele zombou, alto o suficiente para que a primeira fila de passageiros ouvisse. O som do riso baixo de Davis foi como um soco no estômago de Charles. A humilhação era uma mancha de óleo se espalhando em água limpa, pública e pegajosa. Ele sentiu um calor que subia pela nuca, uma fúria antiga e contida que ele aprendeu a dominar décadas atrás. Antes que Charles pudesse formular uma resposta que não incendiasse a situação, o oficial, Miller, ansioso para provar seu valor, agiu. Vire-se e coloque as mãos nas costas. O comando foi um trovão inesperado. Passageiros ofegaram, celulares foram erguidos, e o mundo de Charles encolheu para o som do metal gelado e impiedoso travando em seus pulsos. Sua bagagem de mão foi chutada para o lado, e ele ouviu o som inconfundível de porcelana se quebrando. Era o presente de sua neta, uma pequena bailarina de uma loja que ela adorava. Naquele momento, não foi a dor nas articulações ou a vergonha pública que o atingiu com mais força, mas o som daquele pequeno objeto se partindo. Era o som da sua paz sendo estilhaçada, da sua dignidade sendo moída sob o peso de um preconceito que ele, ingenuamente, pensou ter deixado para trás ao se aposentar. Antes de mergulharmos nessa história, me conta de onde você está assistindo. É sempre emocionante ver até onde nossas histórias chegam. Estou escrevendo o bloco 2. Charles Hayes não era um homem acostumado a ser o centro das atenções. Por 30 anos, sua vida foi um exercício de discrição e eficácia nas sombras. Como agente especial do FBI, ele havia se movido por mundos que a maioria das pessoas só conhece em filmes, desmantelando redes de crime organizado e neutralizando ameaças à segurança nacional com uma calma que beirava o sobrenatural. Ele era um pilar de integridade em um mundo tortuoso, um homem que acreditava no peso do seu juramento. A honra, para Charles, não era uma palavra vazia, mas um código de conduta gravado em sua alma. Ele serviu ao seu país com uma dedicação silenciosa, acreditando que a justiça era uma construção diária, feita de pequenos atos de coragem e retidão. Ver tudo isso ser desfeito por um preconceito casual era um golpe mais profundo do que qualquer ferimento físico que já sofrera. Seu histórico era uma tapeçaria de operações perigosas e sucessos discretos. Ele não estava nos jornais nem nos noticiários. Seu trabalho era garantir que as manchetes nunca precisassem ser escritas. Charles perseguiu mafiosos em becos escuros de Chicago e negociou a rendição de extremistas em complexos rurais isolados. Ele viu a face do mal em salas de interrogatório estéreis e sentiu o pulso do medo em operações de campo onde cada segundo contava. Essa experiência lhe deu uma perspectiva única sobre a natureza humana, sobre a linha tênue que separa a ordem do caos. Ele conhecia a verdadeira arrogância, a arrogância de quem detém o poder da vida e da morte.
e não a encontrava no espelho, mas a via, agora, em sua forma mais medíocre e perigosa, no rosto do oficial Davis. A dedicação à carreira, no entanto, cobrou seu preço. Foram incontáveis jantares de família perdidos, aniversários comemorados por telefone, peças de escola assistidas por meio de fotos enviadas por sua esposa. Sarah, sua companheira de vida, foi a âncora que o manteve são, a guardiã da normalidade enquanto ele lutava contra os monstros. Cada vez que saía para uma missão, ele levava consigo a culpa silenciosa do pai e marido ausente. A aposentadoria não foi um fim, mas uma promessa a si mesmo e a ela, a promessa de recuperar o tempo, de estar presente, de finalmente ser apenas Charles, o marido, o pai, o avô. Um homem cujo maior desafio do dia seria montar um quebra-cabeça com sua neta de 7 anos e não desarmar um sistema de poder corrupto. A palestra em Atlanta fazia parte desse novo capítulo. Ele não precisava do dinheiro, mas sentia o dever de compartilhar sua sabedoria com uma nova geração de líderes. Falava sobre ética, sobre a importância de olhar para além dos rótulos e dos preconceitos, sobre como a verdadeira força residia na contenção e na empatia. A ironia era tão espessa que ele podia senti-la na garganta, um gosto amargo e metálico. O homem que pregava sobre dignidade estava sendo tratado como um animal, sua identidade negada, sua liberdade cerceada. Seu único desejo naquele momento era simples e profundamente humano: embarcar em um avião, voar sobre as nuvens e aterrissar nos braços de sua família, o único porto seguro que ele já conheceu. Sua família era seu norte. Sarah, com sua força tranquila e sorriso compreensivo. Sua filha, Maya, uma advogada brilhante que herdara sua sede de justiça, mas a aplicava nos tribunais. E, acima de tudo, sua neta, a pequena Chloe, cujas gargalhadas eram a trilha sonora de sua aposentadoria. O aniversário de 63 anos no dia seguinte não seria uma grande festa. Seria um bolo de chocolate, a sobremesa preferida dele e a família, reunida ao redor da mesa da cozinha. Era essa a imagem da normalidade e do amor que ele segurava em sua mente como um escudo enquanto era conduzido por um corredor estéril, longe dos olhares do público. A dor pelo presente quebrado de Chloe era, na verdade, a dor por aquele momento perfeito que agora parecia estar se dissolvendo. Como um homem negro em uma instituição majoritariamente branca como o FBI, Charles aprendeu cedo que precisava ser exemplar. Sua conduta tinha que ser impecável, suas palavras cuidadosamente escolhidas, seus sucessos inquestionáveis. Ele navegou por um oceano de microagressões e preconceitos velados com a mesma paciência com que rastreava um suspeito. Quantas vezes seu julgamento foi questionado em uma sala de reuniões? Quantas vezes ele teve que provar seu valor de novo e de novo, enquanto outros recebiam o benefício da dúvida como um direito de nascença? Ele suportou tudo em silêncio, acreditando que seu trabalho falaria mais alto. Ele se recusou a ser uma vítima, escolhendo ser um agente de mudança por dentro. Mas agora, despido de seu título e de sua autoridade, ele era apenas um homem negro idoso sendo humilhado em público. Sua postura impecável, que o oficial Davis interpretou como arrogância, era na verdade um mecanismo de defesa e disciplina. Era o resultado de anos de treinamento em Quântico, onde mais tarde ele se tornaria um dos instrutores mais respeitados. Ele ensinava aos novos agentes como manter a calma sob pressão, como projetar autoridade sem agressão, como a mente era a arma mais poderosa. Agora, ele era forçado a usar seu próprio treinamento contra si mesmo, a reprimir a onda de adrenalina e raiva que ameaçava transbordar. Ele observava os dois policiais, analisando seus erros processuais, sua falta de controle, a insegurança que alimentava sua agressividade. Ele não era um criminoso sendo preso. Ele era um mestre observando o fracasso abjeto de seus aprendizes distantes. A serenidade que sentia antes da abordagem era genuína. Após a palestra, ele se sentou no portão de embarque e sentiu uma onda de contentamento. Ele havia cumprido seu dever mais uma vez, e agora a recompensa o esperava em casa. Ele observava as famílias se despedindo, os empresários correndo,
Os jovens mochileiros sonhando com suas próximas aventuras. Ele se sentia parte daquele fluxo humano, anônimo e livre. Era um observador, sim. Seu treinamento nunca o abandonava, mas seu olhar era leve, o de um homem que não procurava, mais por ameaças. A paz era uma manta quente que o envolvia, uma paz conquistada com suor e sacrifício. E foi essa manta que os dois policiais arrancaram dele, deixando-o exposto ao frio cortante da injustiça. O contraste entre o homem que ele era e a forma como estava sendo tratado era um abismo. Charles Hayes, o homem que aconselhou generais e diplomatas, o agente cuja assinatura em um relatório podia redirecionar recursos de segurança nacional, o instrutor que moldou a mente de centenas de agentes federais, estava agora sendo tratado como um delinquente de rua. Sua identidade não era apenas sua profissão, era a soma de uma vida de escolhas difíceis, de integridade inabalável e de um profundo senso de dever. Ao acusá-lo de portar um documento falso, o oficial Davis não estava apenas questionando um pedaço de plástico. Ele estava tentando apagar a existência de Charles, anular seu legado e reduzi-lo ao estereótipo mais baixo e cruel. O caminho para a sala de segurança nos fundos do aeroporto foi a caminhada mais longa da vida de Charles. Cada passo ecoava com o peso dos olhares que o seguiam. Ele não ergueu a cabeça. Manteve o queixo paralelo ao chão, uma lição de dignidade que aprendera com seu pai décadas atrás. Nunca os deixe ver que eles te quebraram, dizia o velho. O corredor branco e asséptico parecia se estender por quilômetros, um túnel que o afastava cada vez mais do mundo que conhecia. O aperto das algemas em seus pulsos era uma realidade brutal, um círculo de isso que o conectava a um destino que não era o seu. Ele se concentrou na respiração, um ritmo lento e deliberado, o único território sobre o qual ainda tinha controle absoluto. Inalar calma, exalar o veneno da humilhação. Era um mantra silencioso contra o caos. A sala era exatamente como ele imaginava, pequena, sem janelas, com um cheiro de café requentado e ansiedade. A porta de metal se fechou com um clique pesado, um som que selou seu isolamento do resto do mundo. O barulho do terminal desapareceu, substituído por um silêncio opressor. O oficial Miller o empurrou para uma cadeira de plástico, um ato de agressão desnecessária que quase o desequilibrou. Charles se sentou, o corpo rígido, as mãos algemadas firmemente atrás das costas. Ele olhou para os dois homens à sua frente. Eles eram a personificação do poder sem sabedoria, da autoridade sem humanidade. A adrenalina em seus corpos era quase palpável. Eles estavam intoxicados com a captura, convencidos de que haviam descoberto um grande criminoso e não um avô a caminho de casa. O oficial Davis iniciou o interrogatório informal, apoiando os nós dos dedos na mesa de metal. Sua voz era um gotejar de veneno. Vamos tentar de novo, agente. Onde você conseguiu essa identidade? Comprou na internet? Tem mais alguma no seu bolso? As perguntas eram iscas, desenhadas para provocar uma reação, para quebrar a compostura de Charles. Ele queria raiva, negações, qualquer coisa que pudesse usar para justificar sua violência. Mas Charles permaneceu em silêncio. Seus olhos, no entanto, não estavam vazios. Estavam focados, analíticos, registrando cada detalhe. Ele olhava para os policiais como um entomologista olha para insetos com uma curiosidade fria e distante. Seu silêncio era uma arma que eles não sabiam como combater, e isso os enfurecia profundamente. A inexperiência de Miller o tornava o mais perigoso dos dois. Ele caminhava de um lado para o outro na pequena sala, a mão no coldre da arma, um tique nervoso de quem assistiu a muitos filmes de ação. A calma de Charles era um insulto à sua autoridade. Frustrado com a falta de resposta, ele se aproximou por trás de Charles. Talvez ele não tenha nos ouvido bem, disse Miller, sua voz uma mistura de nervosismo e crueldade. Ele se inclinou e apertou as algemas. Um dente, dois dentes. Uma dor aguda e lancinante subiu pelos braços de Charles, um choque elétrico que o forçou a cerrar os dentes. Foi um ato de pura maldade, a agressão de um homem fraco tentando se sentir forte. Charles não gritou. Ele absorveu a dor, transformando-a em mais um tijolo no muro de sua resolução. Em sua mente,
Charles via o rosto de centenas de jovens recrutas em Quantico. Ele os ensinou sobre a Constituição, sobre os direitos civis, sobre o poder contido em seu distintivo. Ele lhes disse que a contenção era a maior demonstração de força e que a empatia era sua ferramenta mais importante. Ver esses dois homens, produtos de um sistema que ele ajudou a construir, agindo como tiranos de baixo escalão, encheu-o de uma tristeza profunda. Isso não era apenas um ataque pessoal. Era uma profanação de tudo em que ele acreditava, de tudo pelo que havia sacrificado sua vida. Quantas outras pessoas, sem seu treinamento e sua força interior, foram quebradas em salas como esta, por homens como estes. A injustiça não era apenas sua, era sistêmica. Com a voz controlada, rouca pela emoção contida, Charles fez uma sugestão. Na parte de trás da minha identificação, ele disse, falando pela primeira vez, há um número de telefone para verificação. É a linha direta do escritório de campo de Atlanta. Liguem para eles. Perguntem pela minha credencial. 972B4. Ele ofereceu-lhes a saída, a chance de recuar do abismo. O oficial Davis riu, um som seco e sem alegria. Ah, claro. Para que você possa falar em código com seu parceiro no crime? Nós não nascemos ontem, vovô. A recusa em seguir o procedimento mais básico de verificação era a prova final. Eles não estavam interessados, na verdade. Eles estavam comprometidos com a narrativa que criaram em suas cabeças, uma história em que eles eram os heróis e ele, o vilão. A esperança de uma resolução rápida diminuiu ainda mais quando Davis tentou contatar seu supervisor pelo rádio. A voz do sargento Wallace soou, cheia de estática e urgência. Havia um alarme de incêndio no Terminal Sul, uma possível emergência. Estou ocupado aqui, Davis. Segurem o suspeito. Eu vou até aí quando puder. Para os policiais, aquelas palavras foram uma licença para continuar. O supervisor estava ocupado. A autoridade era toda deles. Para Charles, o chiado do rádio foi o som de mais uma porta se fechando. Ele estava sozinho, preso em um limbo burocrático, à mercê de dois homens que já o haviam julgado e condenado. O tempo, que antes era seu aliado na jornada para casa, agora se tornara um instrumento de tortura. O que se seguiu foi uma farsa de procedimento policial. Davis sentou-se em frente a um computador antigo, estalando os dedos como se estivesse prestes a realizar uma tarefa monumental. Ele tentou acessar um banco de dados federal, digitando o nome de Charles com uma lentidão deliberada. Ele errou a grafia de Hayes 2 vezes. Era um teatro do absurdo, uma demonstração de poder através da incompetência calculada. Cada clique do mouse, cada murmúrio de frustração de Davis era projetado para desgastar Charles, para fazê-lo implorar, para quebrar sua dignidade. Miller continuava sua patrulha nervosa. O predador em uma jaula pequena demais, aumentando a sensação de claustrofobia e ameaça na sala. O ar ficou pesado, denso com a injustiça não dita. Apesar da dor e da humilhação, a mente de Charles permaneceu afiada. Ele era um observador treinado e estava em seu elemento, mesmo que do lado errado da mesa. Ele notou a maneira como eles não registraram a apreensão de seus pertences, uma violação de protocolo. Ele memorizou a hora exata em que pediram para apertar as algemas. Ele registrou a recusa em contatar o FBI. Ele não era mais apenas uma vítima passiva. Ele se tornou uma testemunha silenciosa de seu próprio abuso. Uma calma fria começou a se instalar em seu coração. A raiva deu lugar a uma clareza gelada. Eles pensavam que estavam no controle, mas estavam apenas cavando a própria cova. E Charles Hayes estava silenciosamente medindo sua profundidade. A primeira hora se arrastou com a lentidão de uma sentença. Dentro daquela caixa sem janelas, o tempo se tornou denso, quase palpável. Charles sentia cada segundo pesar em seus ombros, uma carga que se somava à dor latejante em seus pulsos. A sede arranhava sua garganta e uma rigidez começava a tomar conta de suas costas, forçadas a uma posição antinatural pelas algemas. O único som era o zumbido baixo da ventilação, um ruído constante que parecia amplificar o silêncio hostil dos dois oficiais. Era um ambiente projetado para quebrar o espírito, para erodir a vontade através do tédio e do desconforto. Charles, porém,
Encontrou um ponto de foco na parede manchada à sua frente e se agarrou a ele, usando-o como uma âncora em um mar de hostilidade calculada. O oficial Davis, frustrado com o silêncio de Charles, começou a jogar um jogo psicológico cruel. Ele parou de se dirigir a Charles diretamente, falando com Miller como se o homem mais velho na cadeira fosse um objeto inanimado. É sempre a mesma história com gente como ele, disse Davis, com a voz cheia de um falso cansaço. Eles se vestem bem, falam bonito e acham que estão acima da lei. Acham que podem nos enganar. Cada palavra era uma pequena facada, uma tentativa de despir Charles de sua individualidade e vesti-lo com o uniforme puído do estereótipo. Charles ouviu tudo, seu rosto uma máscara de neutralidade. Por dentro, ele catalogava cada insulto, cada generalização, cada gota de veneno que saía da boca do oficial. Uma batida na porta ofereceu um breve lampejo de esperança. Um segurança do aeroporto, um homem mais velho e com um olhar cansado, abriu uma fresta. Está tudo bem aqui, rapazes. Já faz um bom tempo. O oficial Davis se virou, o corpo bloqueando a visão do segurança. Assunto federal. Estamos aguardando confirmação de identidade. Tudo sob controle. Ele disse, o tom afiado dispensando qualquer outra pergunta. O segurança hesitou, seu instinto talvez lhe dizendo que algo estava errado, mas a menção de assunto federal foi suficiente para fazê-lo recuar. Ele acenou com a cabeça e fechou a porta, e com ela, mais uma rota de escape. Para Charles se fechou. A solidão e o isolamento se tornaram ainda mais completos. A situação o transportou de volta para uma sala de aula em Quântico. Charles se lembrou vividamente de uma palestra que deu sobre o perigo do que ele chamava de arrogância de uniforme. Ele ensinava aos jovens agentes que o momento em que sentiam seu orgulho pessoal ferido por um cidadão era o momento de maior vulnerabilidade profissional. O desprezo percebido não é motivo para uma prisão, ele costumava dizer, apontando para um slide com as estatísticas de processos por abuso de autoridade. Sua autoridade vem da lei, não de seus sentimentos. Confundir os dois é o primeiro passo para a ruína. Agora, ele era o estudo de caso vivo de sua própria lição, a vítima da exata fraqueza que passou uma década tentando erradicar da força policial. Reunindo sua compostura, Charles fez um pedido simples. Eu tenho direito a um telefonema. Gostaria de informar a minha esposa que meu voo vai atrasar. Não era uma súplica, mas a afirmação de um direito básico. O oficial Davis sorriu, e foi o sorriso mais feio que Charles já vira. Não tinha humor, apenas uma crueldade fria e soberana. Claro que você tem direito a uma ligação, ele disse, saboreando cada palavra. E você poderá fazê-la assim que decidir parar de mentir para nós e confessar para que cartel você trabalha. A negação deliberada de um direito civil fundamental foi mais uma linha cruzada, mais uma evidência da ilegalidade daquela detenção. Esperança de qualquer tratamento razoável se desvaneceu completamente. De repente, o celular do oficial Miller vibrou no seu cinto. Ele o pegou e seu rosto empalideceu visivelmente sob a luz fluorescente. Sem dizer uma palavra, ele virou a tela para Davis. Charles não precisava ver para saber. Era o vídeo. Um de seus colegas no portão de embarque havia compartilhado a filmagem da sua prisão em um grupo de mensagens. A legenda, provavelmente, era algo depreciativo. Pela primeira vez, uma rachadura apareceu na armadura de arrogância dos oficiais. O que eles pensavam ser um ato de poder contido naquela sala estava, na verdade, se espalhando pelo mundo exterior. Suas ações estavam começando a ter consequências que eles não podiam controlar, e o medo começou a se infiltrar em seus olhos. A notícia do vídeo, em vez de incitar cautela, teve o efeito oposto em Davis. Ameaçado, ele se tornou ainda mais agressivo. Ele precisava que Charles fosse culpado para justificar a cena que agora se tornara viral entre seus pares. Em um gesto de pura dominação, ele pegou a carteira de Charles da mesa e começou a esvaziá-la. Cartões de crédito, recibos e, finalmente, uma pequena foto gasta pelo tempo. Ele a pegou e a segurou em frente ao rosto de Charles. Era uma foto dele com Chloe nos ombros, ambos rindo sob o sol.
É para proteger crianças como esta que nós fazemos o que fazemos, disse Davis, a voz gotejando hipocrisia. Para tirar lixo como você das ruas antes que possa machucá-las. Aquele foi o golpe mais baixo. Ver a imagem pura da alegria de sua neta sendo usada como uma arma contra ele quase quebrou a barragem de controle de Charles. Um músculo saltou em sua mandíbula, um espasmo involuntário que traiu a fúria vulcânica que se agitava em seu peito. Ele fechou os olhos por um longo segundo. Não foi um ato de submissão, mas de santuário. Ele estava protegendo a memória daquele momento feliz da contaminação daquela sala, daquele homem. Quando abriu os olhos novamente, eles estavam mais frios, mais duros. A dor havia se cristalizado em uma resolução de gelo. Davis havia cometido um erro fatal. Ele havia tornado a luta profundamente pessoal. Davis continuou a vasculhar a carteira, zombando dos nomes nos cartões. Charles T. Hayes, Ph.D. Ele leu em voz alta de um cartão de membro de uma associação acadêmica. Olha só, Miller, ele é um doutor. Doutor em quê? Em inventar histórias. Ele jogou o cartão na mesa, completamente alheio ao seu significado. A informação passou por ele como água em uma peneira. Ele não conseguia conectar a imagem do criminoso que construíra em sua mente com a de um acadêmico, de um intelectual. Cada nova peça da verdadeira identidade de Charles era descartada como parte da farsa, porque a verdade era complexa demais para sua visão de mundo simplista e preconceituosa. O telefone fixo na parede da sala tocou, um som estridente que fez os dois policiais pularem. Era o advogado que havia testemunhado a prisão no terminal. Ele não desistiu. Em vez disso, ligou para o supervisor da polícia do aeroporto, que por sua vez estava ligando para eles. Davis atendeu, a voz tensa. Oficial Davis. Sim, senhor. A situação está completamente sob controle. Temos fortes suspeitas de que ele esteja se passando por um agente federal. Sim, senhor, temos evidências. Manteremos o senhor informado. Ele desligou o telefone com um baque, cortando a ligação com o mundo exterior mais uma vez. Mas a chamada o havia abalado. A pressão externa estava aumentando. A confiança de Miller começou a se desintegrar visivelmente. Ele estava suando agora, apesar do frio do ar-condicionado. Davis, cara, você tem certeza disso? Ele sussurrou, a voz trêmula. Aquele vídeo, a ligação do supervisor. E se esse cara estiver falando a verdade? A gente pode se ferrar muito. O medo em sua voz era real. Davis se virou para ele, os olhos faiscando de raiva. Você quer voltar a multar carros no estacionamento pelo resto da sua carreira? Cale a boca e... Me deixe trabalhar. Eu sei o que estou fazendo. A ameaça funcionou. Miller recuou, mas a semente da dúvida havia sido plantada e estava crescendo rapidamente, uma erva daninha em seu pânico. O ponteiro dos segundos no relógio de parede parecia gritar a cada movimento. A segunda hora de detenção havia começado. Para Charles, o tempo não era mais uma medida de espera, mas de preparação. A dor, a sede e a humilhação haviam se fundido em um único ponto de foco gelado. Sua mente, a arma que ele passou a vida inteira afiando, estava agora totalmente engajada. Ele não estava mais apenas suportando o abuso, estava construindo um caso. Ele mentalmente redigiu o relatório que apresentaria, detalhando cada violação de protocolo, cada insulto, cada ato de crueldade. Ele era o observador silencioso, a memória viva do crime que estava sendo cometido contra ele. Em sua frustração crescente, Davis agarrou a bagagem de mão de Charles, a que continha o presente quebrado, e a virou de cabeça para baixo sobre a mesa. Pedaços de porcelana branca, um livro e algumas roupas caíram com um barulho surdo. Entre os destroços, um objeto pesado rolou e parou no centro da mesa. Era uma caixa de veludo azul escuro, pequena e de aparência cara. Com um gesto impaciente, Davis a abriu. Lá dentro, aninhada em um leito de cetim branco, estava a medalha por serviço meritório do FBI, uma das mais altas condecorações da agência. Gravada em seu verso, estava a inscrição: Agente Especial Charles T. Hayes. Por bravura excepcional. Davis pegou a medalha sentindo seu peso. Ele a virou, mas não leu a inscrição. Para ele, era apenas mais um acessório na elaborada fantasia do velho.
Uau, Miller, veja isso. Ele tem até uma medalha de brinquedo para acompanhar a identidade falsa. Esse cara é um artista, ele zombou, jogando a medalha pesada na mesa com um barulho metálico e desdenhoso. O som do metal batendo na mesa ecoou na sala. Davis não tinha a menor ideia do que estava segurando, do peso da história e do heroísmo que ele acabara de profanar. Para ele, era apenas uma prova da fraude, não da verdade. Mas Miller viu. Ou melhor, ele sentiu. Ele já tinha visto medalhas como aquela antes, emolduradas com reverência nos corredores da academia. Elas não pareciam com aquilo, um objeto pesado e real. Um terror frio e genuíno tomou conta dele. Isso foi longe demais. A identidade, a calma, o cartão de doutor e agora isso. As peças estavam se juntando em uma imagem aterrorizante. Davis, ele gaguejou a voz quase inaudível. Davis, talvez a gente devesse mesmo esperar o Sargento Wallace. Isso não está certo, por favor. A parceria entre os dois estava se rompendo, afogando-se na maré crescente do medo de Miller e da arrogância de Davis. Foi então que Charles falou novamente. Sua voz, quando veio, era surpreendentemente calma, mas carregada com o peso de uma autoridade inquestionável que ele não usava há anos. Oficial Davis, ele disse, e os dois homens se viraram para ele. Surpresos. Pela última vez, pegue seu rádio. Peça ao seu supervisor para contatar o agente especial encarregado do escritório de campo de Atlanta. O nome dele é Marcus Thorne. Diga a ele que o agente especial aposentado, Charles Hayes, está sendo detido ilegalmente na sala de segurança do portão B32. Ele usou os títulos completos, a linguagem do sistema. Não era um pedido, era um ultimato. A audácia de Charles foi a gota d'água para Davis. Enfurecido pela insubordinação de Charles e pela covardia de Miller, ele se aproximou até que seu rosto estivesse a centímetros do de Charles. O cheiro de café e raiva emanava dele. Escute aqui, seu velho mentiroso. Ele cuspiu, a voz baixa e ameaçadora. A única autoridade com a qual você precisa se preocupar agora sou eu. E você vai ficar sentado nessa cadeira até apodrecer ou até me contar a verdade. A tensão na sala era tão grande que parecia que o próprio ar poderia pegar fogo. O confronto havia chegado ao seu ápice, um impasse de vontade e poder. No exato momento em que Davis terminou sua ameaça, duas batidas fortes e autoritárias soaram na porta. Não foi a batida hesitante do segurança ou um toque casual. Foi uma batida que exigia a entrada imediata, uma batida que não podia ser ignorada. O som cortou a atmosfera sufocante da sala como uma lâmina. Interrompeu a tirada de Davis, fazendo-o recuar um passo, surpreso. Os olhares de Miller e Davis se voltaram para a porta, a arrogância em seus rostos começando a se transformar em uma nova emoção, uma apreensão fria e rastejante. O poder naquela sala estava prestes a mudar de mãos, e eles sabiam disso. Se essa virada te surpreendeu, comenta aqui qual parte mais mexeu com você. E segue comigo. Ainda tem mais. A porta se abriu com um rangido e o sargento Wallace entrou. Ele era um homem de meia idade, com o cansaço de um turno de 12 horas gravado no rosto, mas seus olhos eram afiados e não perdiam nada. Ele imediatamente captou a atmosfera venenosa da sala. A mesa, bagunçada com os pertences de um homem. O oficial Miller encolhido perto da parede como um animal assustado. O oficial Davis tentando projetar uma confiança que ele claramente não sentia. E no centro de tudo, Charles, sentado na cadeira. Uma ilha de calma em um mar de tensão. O olhar de Wallace se estreitou. Ele era um veterano que sabia o cheiro de uma situação que saiu do controle. Davis, Miller, que diabos está acontecendo aqui? Sua voz era baixa, mas carregada de uma autoridade que nenhum dos dois jovens policiais possuía. O olhar de Wallace varreu a mesa, ignorando a porcelana quebrada, e pousou nos dois itens que importavam: a identidade federal e a pesada medalha de veludo azul. Ele pegou a identidade primeiro, seus movimentos deliberados. Ele não apenas a olhou, ele a leu. Seus olhos passaram pela foto, pelo título de Agente Especial Aposentado, e pararam no nome: Charles T. Hayes. Ele leu o nome 2 vezes. Um reconhecimento lento e aterrorizante começou a tomar conta de
Suas feições. Ele ergueu os olhos para o homem sentado na cadeira, o homem que seus subordinados haviam algemado e humilhado, e depois de volta para o documento em sua mão. A cor sumiu de seu rosto. Aquele não era um nome qualquer. Era uma lenda. Virando-se para seus oficiais, a voz de Wallace era um sussurro perigoso, muito mais assustador do que um grito. Vocês dois têm alguma ideia de quem é este homem? Davis, ainda agarrado à sua narrativa, deu um passo à frente. Sargento, ele é um impostor. A identidade é falsa. Wallace o cortou com um olhar tão afiado que Davis recuou fisicamente. Vocês são idiotas, sibilou Wallace. Este homem não é um impostor. Este homem foi o instrutor-chefe da academia do FBI em Quantico, por uma década. Metade dos chefes de polícia deste estado passaram por suas aulas. O homem que me treinou aprendeu tudo com ele. O silêncio que se seguiu foi absoluto, quebrado apenas pelo zumbido da ventilação, que agora soava como um alarme. Ignorando completamente os rostos chocados e pálidos de Davis e Miller, Wallace sacou seu celular. Seus dedos, que antes pareciam cansados, agora se moviam com uma urgência elétrica. Ele não discou para a central. Ele rolou por seus contatos pessoais e pressionou um nome. Marcos, aqui é Bill Wallace. Estou no aeroporto, sala de segurança B32. Temos um código vermelho. É sobre Charles Hayes. Sim, ele mesmo. Você precisa vir agora. O uso do primeiro nome, a intimidade na chamada, revelou a Charles e, aos dois policiais aterrorizados, que uma linha havia sido cruzada. A situação havia escalado para além da polícia do aeroporto, para os mais altos escalões da lei federal. O jogo havia acabado. Não demorou nem um minuto. A porta da sala se abriu com força, batendo contra a parede. Dois homens altos em ternos escuros e bem cortados entraram primeiro, seus olhos varrendo a sala com uma eficiência fria e profissional. Eles se moveram para os lados, abrindo caminho para o homem que o seguia. Era Marcus Thorne, o agente especial encarregado do escritório de campo de Atlanta. Sua expressão era uma tempestade contida de fúria. Seus olhos encontraram imediatamente Charles, ainda sentado, ainda algemado, e por um segundo, uma expressão de profundo respeito e descrença passou por seu rosto, antes de ser substituída por uma raiva gelada dirigida aos dois policiais uniformizados. A dinâmica de poder na sala não apenas mudou, ela se inverteu com a força de um maremoto. Davis e Miller, que minutos antes eram os donos absolutos daquele pequeno reino de abuso, agora eram os intrusos. Eles pareciam encolher sob o olhar fulminante de Thorne, a arrogância evaporando e sendo substituída por um medo puro e abjeto. Thorne não lhes dirigiu uma única palavra. Ele caminhou diretamente para Charles, seus passos ecoando no silêncio aterrorizado da sala. Ele parecia um anjo vingador, e seu julgamento estava prestes a começar. O ar ficou rarefeito, pesado com a iminência da retribuição. Em um gesto que chocou a todos, Thorne se ajoelhou ao lado da cadeira de Charles. Ele não deu ordens. Ele agiu. Com um movimento rápido, ele pegou as chaves do cinto de um oficial Miller completamente paralisado. A mão de Thorne não tremeu enquanto ele inseria a chave na fechadura das algemas. Senhor Hayes, disse ele, e sua voz normalmente firme e comandante estava embargada por uma emoção crua. Senhor Hayes, em nome de toda a comunidade da lei, por favor, me perdoe. O som do clique metálico das algemas se abrindo foi o som mais alto da sala. Foi o som da liberdade sendo restaurada, da verdade vindo à tona. No momento em que o aço frio se soltou de seus pulsos, a represa que Charles construiu dentro de si por horas finalmente cedeu. Não com um grito, não com um soluço, mas com uma traição silenciosa de seu olho direito. Uma única lágrima se formou e rolou lentamente por sua bochecha marcada pelo tempo. Era uma lágrima que continha a dor da humilhação, a raiva da injustiça, o alívio da vindicação e a tristeza profunda por um mundo que ainda podia tratar um homem daquela maneira. Naquele momento, ele não era o agente Hayes, o lendário instrutor. Ele era apenas Charles, um homem cujo coração estava partido e cuja dignidade estava sendo lentamente devolvida. A visão do chefe do FBI de Atlanta ajoelhado,
o som de sua voz reverente e a imagem daquela única lágrima no rosto do homem que ele havia atormentado, finalmente quebraram o oficial Davis. A realidade de seu erro colossal o atingiu com a força de um trem. Suas pernas fraquejaram e ele caiu de joelhos no chão frio, o som de seu corpo batendo no linóleo ecoando na sala. Nós não sabíamos, ele engasgou, a voz um gemido patético. Pelo amor de Deus, nos perdoe. Eu juro, eu não sabia. A arrogância havia se desintegrado, deixando para trás apenas um homem patético e aterrorizado, afogando-se nas consequências de seu próprio ódio. O colapso de seu parceiro foi o gatilho final para o oficial Miller. Seus nervos, já em frangalhos, se romperam. A imagem de seu superior, o homem que ele seguia cegamente, agora prostrado no chão, era demais. Tomado por uma onda de pânico e culpa que o fez sentir náuseas, ele também caiu de joelhos, o rosto pálido e coberto de suor. Ele não conseguia falar, apenas tremer. Os dois agressores estavam agora ajoelhados diante de sua vítima, uma imagem poderosa e humilhante de justiça poética, uma inversão de poder tão completa que era quase bíblica. A cena estava gravada para sempre na memória de todos na sala. Marcus Thorne se levantou lentamente, seu rosto uma máscara de desprezo, enquanto olhava para os dois homens no chão. Ele se virou para um de seus agentes, que aguardava silenciosamente na porta. Sua voz era baixa, mas cada palavra era afiada como um bisturi. Agente Riley, confisque as armas e os distintivos desses dois. Agora. Eles estão oficialmente suspensos, com pagamento suspenso, aguardando uma investigação federal completa por sequestro, abuso de autoridade e violação de direitos civis. Cada palavra era um prego no caixão de suas carreiras, uma sentença proferida com a frieza de uma execução. Charles, por sua vez, levantou-se da cadeira, seus movimentos lentos e deliberados. Ele esfregou os pulsos, onde marcas vermelhas e irritadas já se formavam. Ele olhou para os dois homens ajoelhados, não com triunfo ou raiva, mas com uma tristeza profunda e exausta. Eles não eram monstros, ele percebeu. Eram apenas homens fracos, envenenados por um preconceito que o sistema permitiu que florescesse. Ele encontrou o olhar de Marcus Thorne e deu um leve aceno de cabeça, um gesto silencioso de agradecimento. A batalha imediata havia sido vencida, mas Charles sabia que a guerra contra a ignorância que aqueles homens representavam, estava longe de terminar. Estou escrevendo o bloco 6. Marcus Thorne escoltou pessoalmente Charles para fora daquela sala sufocante, deixando para trás os destroços de duas carreiras e a imagem indelével de dois homens ajoelhados. Eles não voltaram pelo terminal lotado. Em vez disso, Thorne o guiou por uma série de corredores de serviço e elevadores privados, um caminho oculto reservado para diplomatas e dignitários. Emergiram em um lounge exclusivo, um santuário de poltronas de couro, iluminação suave e silêncio. A transição foi desconcertante. Minutos atrás, ele era um prisioneiro em uma caixa de concreto. Agora, era um hóspede de honra. Um funcionário se aproximou imediatamente, oferecendo água, café, qualquer coisa que ele precisasse. A engrenagem do respeito, antes emperrada, agora girava com uma eficiência quase obsequiosa. Charles apenas acenou com a cabeça, sentindo um cansaço profundo tomar conta de seu corpo. Dentro do lounge, Thorne assumiu o controle das comunicações com a precisão de um cirurgião. Ele ligou para a esposa de Charles, Sarah. Sua voz era calma, tranquilizadora, desprovida da fúria que demonstrara momentos antes. Ele explicou que houve um incidente de segurança significativo no aeroporto que exigiu a intervenção de Charles e que, como resultado, ele havia perdido seu voo. Thorne assegurou a ela que Charles estava seguro, ileso e seria colocado no próximo avião para casa. Ele protegeu Sarah dos detalhes humilhantes, um ato de cortesia profissional que Charles, ouvindo à distância, apreciou profundamente. Ele poupou sua família da agonia que ele mesmo havia suportado, contendo a onda de choque daquele evento traumático. Para os oficiais Miller e Davis, não houve tal cortesia. A justiça foi rápida, fria e implacável. A investigação federal foi um mero formalismo. As evidências eram esmagadoras.
O vídeo do celular de um passageiro, a filmagem completa da câmera de segurança da sala, que capturou cada insulto, o aperto das algemas e o colapso final de joelhos, e o testemunho meticuloso e irrefutável de Charles Hayes. Ambos foram sumariamente demitidos por má conduta grave, mas a punição não parou por aí. Eles enfrentaram acusações federais por violação de direitos civis, um crime que os marcaria para o resto de suas vidas, garantindo que nunca mais pudessem portar um distintivo e uma arma. A filmagem da câmera de segurança, mostrando os dois policiais brancos ajoelhados em súplica diante do distinto senhor negro, inevitavelmente vazou para a imprensa. A imagem explodiu na consciência nacional. Tornou-se um símbolo poderoso e divisivo. Para alguns, um raro momento de responsabilização e justiça. Para outros, a humilhação da autoridade policial. A cena foi debatida em todos os canais de notícias, transformando Davis e Miller em rostos infames do abuso de poder racial. Eles queriam ser heróis em sua pequena sala, mas acabaram se tornando vilões em um palco mundial, sua queda servindo como um conto de advertência sombrio sobre o veneno do preconceito. Horas mais tarde, Charles finalmente estava em outro voo, o zumbido dos motores, um som reconfortante de progresso. Sentado ao lado da janela, ele observava o tapete de nuvens brancas se estender até o horizonte. Ele recebeu desculpas formais do chefe da polícia do aeroporto, do diretor do aeroporto e até mesmo uma ligação pessoal do diretor do FBI em Washington. Mas as palavras pareciam vazias, incapazes de remendar o rasgo em seu espírito. A experiência o havia mudado. Ele se deu conta de que durante 30 anos, o uniforme e o título não eram apenas ferramentas de seu trabalho, mas também um escudo. Agora, na aposentadoria, o escudo se fora e ele sentia a vulnerabilidade de sua própria pele de uma forma que não sentia desde a juventude. A chegada em casa foi silenciosa, quase solene. Sarah o abraçou na porta, um abraço que dizia tudo o que as palavras não podiam. Maya estava lá, seus olhos de advogada cheios de uma fúria protetora. Mas foi Chloe quem quebrou a tensão. Ela correu para ele, os braços abertos. "Vovô, você chegou." Ela o abraçou com força, alheia à tempestade que ele havia atravessado. "Você trouxe meu presente? A bailarina?" Charles sentiu uma pontada no coração. Ele se ajoelhou para ficar na altura dela e, com a voz suave, disse que a bailarina tinha sofrido um pequeno acidente, mas que eles comprariam uma nova e ainda mais bonita juntos. Naquele momento, a estatueta quebrada era o símbolo perfeito de sua própria paz estilhaçada. Nos dias que se seguiram, Charles não se sentiu vitorioso. Ele se sentia exausto. A justiça que recebera fora espetacular, uma rara exceção à regra. Mas ele não conseguia parar de pensar no que teria acontecido se ele não fosse Charles Hayes, o lendário instrutor do FBI. E se ele fosse apenas Charles, o contador, ou Charles, o professor aposentado. Ele teria definhado naquela sala por horas. Teria sido acusado formalmente. A verdade era que sua identidade o salvara, e essa verdade era profundamente perturbadora. Ele sabia, com uma certeza dolorosa, que inúmeras histórias semelhantes terminavam não com a chegada da cavalaria, mas com um acordo judicial silencioso ou uma condenação injusta. Essa percepção deu a ele um novo senso de propósito. Sua aposentadoria não poderia ser apenas sobre descanso e jardinagem. A experiência o havia radicalizado de uma forma silenciosa. Suas palestras, antes focadas em técnicas e ética processual, ganharam uma nova profundidade, uma nova urgência. Ele começou a falar abertamente sobre sua própria aprovação. Ele a usava não para se vangloriar de sua vindicação, mas como um estudo de caso sobre a fragilidade da dignidade e a natureza insidiosa do preconceito institucional. Ele se tornou um defensor mais fervoroso da reforma, sua voz carregando o peso de uma experiência que quase o quebrou, mas que, no final, apenas o fortaleceu. Semanas depois, em uma tarde ensolarada de outono, Charles estava em seu jardim. O ar estava fresco e as folhas caíam lentamente das árvores. Ele observava Chloe rindo enquanto perseguia uma borboleta, seu pequeno corpo um borrão de energia e alegria. Uma sensação de paz o envolveu,
mas era uma paz diferente. Não era a paz da inocência, mas a paz da resiliência. Ele entendia agora que o mundo era um lugar imperfeito, onde o mal podia surgir da ignorância e onde a honra podia ser atacada a qualquer momento. Mas ele também sabia que a dignidade, embora frágil, não podia ser verdadeiramente tirada, apenas temporariamente obscurecida. E ali, sob o sol quente, testemunhando a simples e inabalável felicidade de sua neta, ele encontrou sua vitória final. Se essa história te emocionou, curta o vídeo e se inscreva no canal para mais histórias como essa. E me conta o que ficou com você depois dessa história.